do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 19 de outubro. Hoje daremos destaque ao índice de obesidade no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que quase 1.400.000 adolescentes estão acima do peso ou obesos. Quais os riscos à saúde, quais os tratamentos e como manter o peso ideal? Tudo isso no programa de hoje. A Caixa Econômica Federal paga hoje o Auxílio Brasil para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 6. Os interessados em participar do vestibular 2023 da Fundação Getúlio Vargas têm até a próxima sexta-feira, dia 21, para realizar a inscrição. No estado do Rio, são 526 vagas. E a saga para o pagamento do novo piso salarial da enfermagem permanece. O Senado enviou um projeto de lei complementar para financiar o novo reajuste para a categoria. A PLP está em tramitação na Câmara dos Deputados. E hoje será definido o campeão da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians se enfrentam às 9h45 da noite, aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Notícia e informação na busca por uma melhor qualidade de vida. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com inscrição social UNIS de final 6. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira a parcela de outubro do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Recebem hoje os beneficiários com número de inscrição NIS final 6. Esta é a terceira parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vai vigorar até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda também liberou a inclusão de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para mais de 20 milhões de brasileiros. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos. O primeiro, Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o segundo, pelo aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. E aos candidatos que pretendem ingressar no ensino superior devem ficar atentos, viu? As inscrições para o vestibular da Fundação Getúlio Vargas se encerram na próxima sexta-feira, às 6 horas da noite. As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV. No estado do Rio de Janeiro, são 562 vagas para as áreas de administração, ciência de dados, comunicação, economia, direito, matemática aplicada, dentre outras. As provas vão ser realizadas de maneira online nos dias 14 e 15 de novembro. Então, atenção aí você que quer se candidatar, quer iniciar 2023 no ensino superior, até a próxima sexta-feira, dia 21 de outubro, às 18 horas, o prazo para as inscrições do vestibular. O Senado aprovou o projeto de lei complementar 44 desse ano, que prorroga até 2023 a liberação de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social, com o objetivo de financiar o novo piso salarial da enfermagem que foi aprovado em agosto. A proposta, de autoria do senador Luiz Carlos Renzi, atualiza a Lei Complementar 172 de 2020 e a Lei 14.029, também de 2020, que autorizaram, até o final de 2021, a transposição de saldos financeiros ociosos dos fundos para combate à pandemia de Covid-19. Com essa atualização, o dinheiro poderá ser usado na saúde e na assistência social para finalidades diferentes das originais. Na avaliação do senador Marcelo Castro, relator da matéria no Senado, o projeto de
lei disponibilizaria cerca de 4 bilhões para estados, Distrito Federal e municípios. Considerando o piso da enfermagem, isso seria apenas uma solução temporária. No dia 11 de outubro, a Câmara dos Deputados cobrou em plenário o financiamento para o novo piso salarial e propostas para garantir o pagamento, visto que o projeto de lei complementar 7 de 2022, que libera 2 bilhões de reais para auxílio financeiro às santas casas, entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde, foi considerado pelos parlamentares como insuficiente e temporário. Aí, né, após a aprovação no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, o piso salarial da enfermagem, que foi para R$ 4.750, ainda permanece então aí na pauta do Legislativo. A gente lembra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, vetou, né, esse reajuste, com aquela questão de que traria aí diversos problemas para a categoria. Dentre esses problemas estaria, por exemplo, a sobrecarga dos funcionários e também a demissão em massa. O piso foi inclusive aprovado em agosto, no dia 4 de agosto. Além do piso para os enfermeiros, teve também o reajuste para os técnicos de enfermagem, que receberiam 70% desses R$ 4.750, e também para os auxiliares e parteiras, e aí o reajuste seria de 50% desse valor de R$ 4.750. Esse tema ainda, pelo visto, vai ser extenso aí, é claro, a gente aqui no Correio Petropolitano Debate continua acompanhando como que vai funcionar esses processos. Então, esse novo projeto de lei complementar está em tramitação na Câmara. Havendo alguma atualização, a gente aqui no Correio Petropolitano Debate, claro, vai trazer para você, para a gente acompanhar. E a gente vai falar ainda aqui no nosso Correio Petropolitano Debate sobre uma outra questão, porque hoje, às 9h45 da noite, o Flamengo enfrenta a equipe do Corinthians pela final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi realizado na semana passada, o Correio Petropolitano Debate deu destaque aqui na nossa programação. O primeiro jogo foi 0-0, próximo jogo vai ser realizado aqui, né, hoje no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem da torcida. Então, vamos ver como vai ser esse resultado. E a gente, lógico, montou uma matéria para você, porque vai ter algumas alterações também em relação ao trânsito no entorno do estádio. Vamos acompanhar. Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje pela decisão da Copa do Brasil no Maracanã às 21h45 ou 10:15 da noite. O entorno do estádio vai ter ruas interditadas a partir das 5:30 da tarde, como parte de um esquema especial de trânsito elaborado para a partida. As medidas fazem parte dos esforços do Grupo de Trabalho Maracanã, composto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por intermédio do Grupo Temático Temporário Desportos e órgãos envolvidos no planejamento da segurança e realização dos jogos no estádio, para ordenar a região e garantir o bem-estar do público no estádio e em seu entorno. Tá, então para você, torcedor que vai acompanhar a partida lá no estádio, muita cautela, atenção no trânsito. Vamos fazer uma final aí respeitosa, sem agressão, sem, né, confusão. Infelizmente a gente sabe que muitas das vezes acontecem. Flamengo e Corinthians têm aí as duas principais torcidas do país, então é preciso ir torcer com responsabilidade. O jogo então às 9h45 da noite, lembrando que caso o empate persista, a decisão vá para os pênaltis, independentemente se for 0-0, 1-1, enfim, na Copa do Brasil não tem o critério de gol fora, então por isso, se for empate, decisão vai para os pênaltis. E para você, agora mudando de assunto rapidamente, para você que acredita na sorte, a Mega Sena deve sortear 85 milhões de reais na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, viu? Isso porque, né, a Mega Sena acumulou. As apostas devem ser realizadas até às 7 horas da noite de amanhã. E a aposta mínima é com 6 dezenas. E tem um custo ali de R$ 4,50. Então, para você aí que acredita na sorte, faça as suas apostas. Inclusive, hoje em dia, já dá para fazer as apostas até pelo próprio telefone celular, ou então vá até uma caixa lotérica, a uma lotérica da Caixa Econômica Federal, para realizar a sua aposta. 85 milhões aí não é pouca coisa não, viu? Dá para adiantar muito bem, inclusive,
a vida. No próximo bloco, a gente vai trazer para você, então, aqui o que foi debate no início do nosso programa em relação à obesidade, a condicionamento físico, tratamento para quem está acima do peso, quais são os riscos, tudo isso você vai ver no próximo bloco. Antes disso, eu lembro a você que o Correio Petropolitano Debate está nas plataformas do YouTube, do Facebook, na TV Correio da Manhã pelo Facebook, TVC 16 em nosso YouTube e também no nosso site tvc16.com. No site, além de acompanhar a programação ao vivo, você confere tudo que é informação aqui em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Pelo YouTube, além de acompanhar a programação ao vivo, você consegue também rever algum programa que você perdeu. E no nosso Facebook, você também pode comentar e mandar a sua mensagem para a nossa emissora. Lembrando que estamos em Petrópolis, Teresópolis, Patilhoféres, Três Rios, além disso, Paraíba do Sul. Então, para você que nos acompanha também nesses locais, mande a sua mensagem para a nossa equipe. A gente volta daqui a pouco e, lógico, eu conto com a sua presença. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta nessa quarta-feira. Muito bom ter a sua presença, a sua audiência. No primeiro bloco, a gente deixou de dar uma informação importante. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições para o 8º exame de seleção para estágio em Direito. Os candidatos devem estar cursando o 7º período de Direito. As inscrições seguem até o dia 27 deste mês. O estágio conta com um bolsa auxílio e vale transporte. A carga horária é de 20 horas semanais. A prova vai ser realizada no dia 19 de novembro. Para se inscrever, basta acessar o site da PGE. Agora vamos entrar no nosso tema, que foi o que a gente deu destaque aqui no início do nosso programa, porque, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 1.400.000 adolescentes atualmente estão acima do peso ou estão em algum nível de obesidade. E é importantíssimo a gente debater sobre esse tema. No programa de hoje eu converso com a Fernanda Medeiros, que é nutricionista, e com a Nath Mercaldo. Ela é profissional de educação física, coach e especialista em psicologia do esporte. Pessoal, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. É um tema que parece simples, mas muito importante, né? Sim, é muito importante para a saúde, né? Engloba tudo. Alimentação e atividade física ambos montados. Bom, até 2030, há uma projeção de que 68% da população brasileira esteja com excesso de peso, o que representa 7 a cada 10 brasileiros. Os dados são da pesquisa de epidemia de obesidade e as causas e custos no Sistema Único de Saúde. Pergunto para vocês, lógico, a parte da educação física, né, de você realizar uma atividade e da alimentação, elas estão unidas, mas o que seria menos pior, vamos dizer assim, não praticar exercício físico ou ter uma alimentação ruim? Na opinião de vocês, o que seria? Eu vou te dizer que os dois, porque dois. É um conjunto, né? Tanto a prática de exercício físico, como você está ativo também fisicamente, mas a alimentação, não tem como separar isso. E para você, Nath, Fernanda, desculpa, minha esposa. Também, os dois vamos de mãos dadas. Para você ter uma qualidade de vida, não só em questão de estética, mas de saúde também, a alimentação, ela é necessária, mas a atividade física também. E aí quando a gente fala sobre alimentação, a gente engloba muitas vertentes, né?
porque existe, por exemplo, a pessoa faz dieta, a pessoa faz jejum intermitente, mas a gente sabe muitas das vezes também que comer pouco não significa que essa pessoa está comendo bem, né? Então, eu queria que vocês falassem para a gente qual que seria o ideal de alimentação, o que deveria ter num prato do dia a dia do brasileiro, para que ele tenha ali uma alimentação equilibrada. Então, para ter uma alimentação saudável, é recomendado você ter como base da sua alimentação produtos in natura, né, que a gente chama de comida de verdade. O arroz, o feijão, o legume, verdura, a fruta, isso é essencial. Se a sua base estiver boa, você vai ter uma saúde boa. E adicionando com a atividade física, fica algo completo. Mas é simples, a alimentação saudável é algo simples. Não precisa comprar alimentos caros, que às vezes algumas pessoas acham, né? É simples, é o básico, é o que vem da terra. Pode ser a batata, pode ser o que for, desde que vem da terra. É isso que é alimentação saudável. Nath, e aí entra uma questão, por exemplo, para você, atleta, profissional, e lógico, não só para quem é profissional, mas para o dia a dia, a alimentação ela impacta muito também no momento em que você vai prestar atenção em alguma coisa, numa atividade que você vai realizar, que exige a concentração, até no próprio desempenho dessa pessoa durante o dia, né? Eu costumo dizer o seguinte, geralmente quando um obeso chega na academia, um aluno obeso, né? Qual a tendência? Bota na esteira, vai andar na esteira, faz muito exercício aeróbico. Eu sou completamente contra isso. Não contra o exercício aeróbico em si, mas eu acredito que a pessoa tem que treinar musculação. Por que disso? Existe o que a gente chama de taxa metabólica basal, né? TMB, que a gente tem essa sigla, TMB, que é o seu gasto quando você está lá deitado, não fazendo nada, é o que você precisa para estar vivo. É o seu gasto energético ali. E aí, quando você treina musculação, você ganha massa muscular. Então, você aumenta esse gasto calórico ali quando você não está fazendo nada. Porque o seu corpo precisa, né, recuperar daquele treinamento. Então, ele gasta caloria para quê? Para poder sustentar aquela musculatura ali. Então, o obeso ele precisa treinar musculação sim. Claro, aliado ao aeróbio, né? Mas não só o aeróbio. Ele precisa fazer um trabalho, um treinamento de força, treinar pesado, se alimentar bem para isso, né? É que as pessoas elas criam um tabu em cima disso, né? Elas acham que para emagrecer não tem que comer nada e treinar só o cardio. Não, é um conjunto, como a gente falou, é um conjunto é um planejamento ali, tanto alimentar como de treinamento, que ele precisa ter uma intensidade alta no seu treinamento para que ele tenha o resultado. E aí entra uma outra questão também, que a gente fala que relacionada à obesidade, mais atividade física, alimentação, a água também tem seu papel fundamental nesse processo, né? A gente sabe que varia, né, a quantidade de água para cada pessoa, varia de acordo com o peso, a altura, né? Mas uma média aí que vocês possam dar para quem está assistindo a gente, sei o que, 2 litros talvez? Tem um cálculo que a gente usa que é 35 ml por quilo de peso. Aí você pode basear mais ou menos em qual quantidade você tem que ingerir de água por dia. E tem também o IMC, né, que é o índice de massa corpórea. Nath, como que se calcula? Você sabe mais ou menos explicar pra gente? Sim, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas o que acontece? Eu acho que a gente não pode se prender num parâmetro só de medida, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa com obesidade, classificada como obesa, ela entra na academia, ela vai ter um resultado sim na balança, mas se ela está treinando musculação, talvez ela não perca tanto peso assim na balança, né? Porque massa muscular pesa também. E aí ela pode ficar frustrada. Então, o que a gente ensina para esse aluno ou para esse paciente, né? Que existem outras formas dele medir o seu sucesso. Como? Pela roupa, ele pode pegar uma roupa, o próprio espelho, né? Ele começar a se olhar mais no espelho, ele tira uma foto, né? Ele começar a se observar de outras formas, até mesmo em nível de condicionamento. Por exemplo, ele vai subir uma rampa que a casa dele tem uma escadaria ou tem uma rampa. Antes ele estava muito cansado, hoje ele já está melhor, já está subindo com mais facilidade, né? Então, é perceber também esses outros parâmetros, né, de medida, não só a balança, senão ele vira escravo da balança. Ele subiu na balança, eu tô com tantos quilos. Aí chega no dia seguinte, não perdi nada.
E isso pode desmotivar também a pessoa a estar no processo, né? Até, muitas das vezes, gera o que a gente chama de bulimia, né? Que é, inclusive, uma doença. Sim. E a pessoa, às vezes, fica tão, vamos colocar assim, preocupada com essa questão do peso, né? Que, às vezes, utiliza de outros mecanismos, como não se alimentar, enfim. E aí você gera desnutrição, a pessoa não come, enfim. Gera uma outra questão também problemática em relação à alimentação, né, Fernanda? Sim, pode causar várias questões, né? Os transtornos alimentares, né? A compulsão alimentar, que hoje é muito presente. As pessoas acham que, eu não vou comer aquele chocolate que eu gosto, tá tudo bem. Aí vem uma situação de estresse, geralmente você aumenta o hormônio do estresse. Aí você, não, eu mereço, né? Eu tô estressada. Aí come aquele chocolate. Aí se sente culpada. Aí começa todo um ciclo de culpa e restrição. Aí você pode desenvolver o transtorno alimentar, né? Anorexia, bulimia. E por aí você vai piorando o estado nutricional. Então é muito importante ter esse equilíbrio. Não é que você nunca mais vai poder consumir o que você gosta. A questão é a moderação. Hoje em dia eu vejo que a principal questão da alimentação é o excesso. As pessoas estão excedendo, não sabem mais comer de forma moderada. É igual o pão, a questão do pão. Como é que você não passa a comer o pão? O que você coloca nesse pão? É ok? Qual a quantidade desse pão que você consome? É 1, 2, é 4? Eu acho que é a moderação que as pessoas têm que pensar, né? Ter essa consciência alimentar do que está consumindo. Isso é importante. É aquilo, né? Você que está em casa acompanhando a gente, aquele bacon com ovo no pão de manhã fica complicado, né? Vamos amenizar aí, né, a sua refeição. Muitas das vezes é um processo difícil. E aí eu pergunto para vocês, como que funciona essa virada de jogo? Às vezes a pessoa, poxa, ela entra na academia, mas a gente sabe que ela tem que ajustar a alimentação também para que, né, esse resultado ele apareça com mais rapidez, vamos dizer assim, né? E aí, poxa, a pessoa estava acostumada a tomar Coca-Cola todos os dias. E aí o índice de açúcar no organismo é enorme. Sim. E aí essa pessoa, ela na hora que vai realizar a atividade ou vai no nutricionista, muitas das vezes ela acha que ela tem que cortar isso tudo. E aí entra a questão que acho que é um engano, né? Porque a partir do momento que você corta aquilo ali, literalmente, o seu organismo está acostumado, ele vai pedir aquilo ali. A dificuldade para você evitar esse tipo de produto é ainda maior, né? É muito importante que nós, profissionais, a gente entenda o seguinte, é um trabalho que ele é multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, depende do profissional de educação física, do nutricionista e até mesmo do psicólogo para poder estar acompanhando um processo desse. Por quê? As pessoas têm comportamentos. Vou te dar um exemplo. Se tem um biscoito em cima da mesa, quantas e quantas vezes você comeu aquele biscoito só porque ele estava lá? A maioria das pessoas vão lá, elas não comem porque ela tem fome. Se o biscoito estiver lá em cima da mesa, ela vai comer porque ele está lá. Né? O biscoito recheado. Meu amigo está comendo biscoito, toma aí, um biscoito. Pum, botou. No final das contas, se você contar, né, de caloria no final do dia, extrapolou. Mas porque esse zinho, só um pedacinho, isso aí não faz mal, né? Num processo, no caso do emagrecimento, vai ter uma diferença sim. Então a questão é trabalhar comportamento. Como eu me comporto perante o alimento, como é o meu comportamento em relação ao exercício físico. Porque, outro exemplo também, às vezes a pessoa vai lá, ela treina 1 hora por dia, né, do dia dela. 1 hora, 1h30, fez seu exercício. Mas e aí? Não estou emagrecendo, Nath? O que está acontecendo? E o restante do dia? Às vezes aquela pessoa trabalha sentada 8 horas por dia, não levanta por nada. E quando chega em casa, computador, celular, não faz nada. Ou seja, ela não é ativa fisicamente. Ela fez o exercício dela planejado, né? Exercício físico é tudo que eu faço de atividade planejada, mas o restante, né? Vai arrumar casa, isso é uma atividade física. Subir uma escada e ir caminhando até seu trabalho. Ela não faz isso. Ela pega o carro, vai na padaria de carro, né? Então, o restante do dia dela não é um dia ativo. E aí, e hoje em dia, como por exemplo, as tecnologias se tornam cada vez mais comuns, né? Com certeza. Por exemplo, há um tempo atrás você tinha que levantar e ir na televisão para mudar o canal. Hoje você tem o controle. Agora o telefone, você escolhe daqui, joga para lá, joga para cá. Enfim, esse
essa atividade comum do dia a dia acaba se limitando ainda mais. E aí eu pergunto agora para você, Fernanda, em relação à alimentação, porque a gente sabe que a alimentação saudável, tudo mais, as pessoas precisam, é importante, mas muitas das vezes fica uma questão de preguiça de verdade para fazer algum alimento. E que muitas das vezes é simples, né? Você consegue fazer ali uma alimentação equilibrada e o que a gente usa, inclusive eu tenho visto, muitas pessoas hoje elas planejam até a própria alimentação, compram várias quentinhas, produzem tudo num dia só e vão armazenando, que isso de alguma forma facilita, até porque o dia a dia, a correria do dia a dia dificulta às vezes a pessoa ir lá todo dia fazendo comida, né? Sim, isso é até uma dica que eu dou para meus pacientes, as pessoas que me perguntam, né? Da organização, isso ajuda muito na praticidade, né? Tira um dia da semana para cozinhar tudo, já deixa o feijão de molho, congela 1 quilo de feijão, só tempera meio quilo, que já é meio caminho andado, né? Tirar um dia e fazer essas marmitinhas, porque aí você não vai dar brecha para beliscar, para comer um alimento que não esteja, né, no seu plano alimentar. Você não vai dar brecha para esses erros, que podem, né, dependendo da pessoa, se ela tiver alguma questão alimentar, gerar uma culpa, né, algo assim do tipo. Eu indico muito essa questão da praticidade, da organização, porque ajuda bastante. Então, para você que está em casa aí, já prepara, já compra a sua marmita, vai numa loja ali do centro da cidade, aproveita essa questão, separa um dia, porque muitas das vezes agiliza de fato a vida de quem vive na correria e muitas das vezes não tem, né, tempo suficiente para cozinhar. A nossa equipe foi às ruas para conversar com a população para saber se os petropolitanos têm uma alimentação saudável e se realizam alguma atividade física. Vamos acompanhar. Como é a sua rotina de alimentação? Então, eu normalmente faço jejum intermitente. Aí na parte da manhã eu não como nada, almoço lá para as 2 da tarde e tomo um café da tarde, mais 4, 5 horas. Você pratica alguma atividade física? Sim, faço academia quase todos os dias. E o que você acha sobre a normalização da obesidade? Acho uma coisa errada, né? Acho que não deveria ser normalizado, porque querendo ou não é uma doença. É uma doença. Você sabe os riscos que a obesidade traz para uma pessoa? Sim, sei sim. Agora eu não sei se tá, mas sei sim. Normalmente frutas, legumes e, por exemplo, assim, verdura. Não sou muito de comer carne, nada de gordura não. O que o senhor acha sobre a normalização da obesidade? A opinião que todo mundo tem que se controlar, né? Porque é muita fritura, muita comidas assim que hambúrguer, cheeseburger, eu acho que a pessoa tem que ter uma vigilância, né? Tá aí o pessoal comentando, alguns praticam atividades físicas, outros não. A gente sabe, na verdade, o que é saudável e o que não é, mas muitas das vezes é difícil resistir àquela coxinha, aquela coisa ali, né? E aí eu pergunto para você, Fernanda, a moça comentou sobre jejum intermitente. Funciona de fato? Não funciona? Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar? E aí, Nath, depois eu já vou encaminhar com essa questão também, englobar a atividade física nisso, é prejudicial, não é? Mas, Fernanda, queria que você comentasse essa questão primeiro. Então, o jejum é uma estratégia nutricional que a gente usa para o emagrecimento. Não é para qualquer pessoa, né? Porque ficar em jejum, nem todo mundo consegue. Eu, por exemplo, não ia conseguir, porque eu sou daquelas que acorda e gosta, né, de tomar um café. Mas tem vários protocolos, né? Mas a curto prazo a gente tem benefício, redução do peso, da glicemia. Porém, a gente precisa de mais estudos para saber a longo prazo os efeitos do jejum. Os estudos estão ainda deficientes, a gente precisa saber, né, a longo prazo, o que acontece. É importante para a nossa saúde, né? E aí, Nath, entra uma questão, por exemplo, poxa, faço jejum, vou para academia, vai ter força para levantar peso? Não vai ter força. e olha que, assim, quantas e quantas pessoas na academia a gente tem que levar, né, para UPA, tem que socorrer porque desmaia na academia, passa mal. E outra, o alimento ele vai te dar energia, né? Você não precisa treinar, você não precisa, né, desenvolver ali sua massa muscular, você não precisa ter energia. O que vai te dar energia é o alimento, né? Como a Fernanda falou, é uma estratégia que não é para qualquer pessoa. O problema é que as pessoas, elas utilizam essas estratégias por conta própria. Elas não passam por um profissional, né? Para o profissional estar orientando, né? Às vezes, uma alimentação
onde ela vai criar uma habilidade nutricional. O que seria essa habilidade nutricional? Ela vai viajar. Ela não fica escrava ali de uma dieta ali prescrita. Ela sabe escolher, né? Ela tem essa autonomia para escolher. E eu acredito nisso, né? Conforme a pessoa vai criando essa consciência, ela fica menos escrava dessas coisas, desses tipos de estratégia tão radical, né? Que impactam diretamente aí na vida da pessoa. Sim. Não só durante o treino, né? Mas a gente sabe, tá um sol quente, a pessoa tá ali em pé debaixo desse sol, às vezes impacta, a pressão abaixa, enfim, ocorre até, às vezes a pessoa passa mal. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para tratar das questões, para debater as questões relacionadas ao tratamento da obesidade, como fazer, os cuidados que tem que ter e, claro, também debater políticas públicas voltadas para esse tema que é tão fundamental. A gente volta já já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. No Brasil, a prevalência do excesso de peso aumentou 12,8% de 2006 para 2019. O índice de obesidade também registrou elevação de 8,5%, atingindo mais de 20% da população. Esse é um tema muito importante. A pesquisa ainda aponta que cerca de R$1,5 bilhão de reais são gastos no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, com o tratamento para o excesso de peso e obesidade. Então vamos tratar aqui dessas questões relacionadas ao combate à obesidade. A gente sabe que a atividade física é importante, que a alimentação é importante, mas quais outros cuidados, por exemplo, Fernanda, na questão da alimentação a gente pode ter? E qual a orientação, por exemplo, Nath, que vocês passam para quem está acima do peso, está obeso e precisa ali realmente cuidar da saúde? Então, na alimentação, de acordo com o guia alimentar, né, evitar os ultraprocessados, que eu creio que é uma questão que está auxiliando, né, nesse índice tão elevado da obesidade, né? O que são os ultraprocessados? São os alimentos prontos, né? Tá ali, pegou, comeu. A questão também do marketing está muito envolvido nisso, até a gente vai falar mais à frente, né? Mas eu acho que é isso, as pessoas não estão tendo esse tempo de dedicação na cozinha. Então acaba comendo fast food, elas não priorizam uma alimentação saudável. Eu acredito que essa é a grande questão hoje em dia, né? Do excesso também de alimentos, como a gente falou aqui, né? Do pão, o que você está colocando nesse pão, eu creio que é a questão. E aí, Nath, entra essa questão, né? Às vezes a alimentação não está 100%, a pessoa vai para a academia para tentar de alguma forma melhorar a saúde, e aí entra a questão que você comentou logo no outro bloco, que foi o comportamento. Fazer com que muitas das vezes essa pessoa ela pare de comer um determinado alimento e comece a ter uma alimentação saudável, junto com aquela questão toda de alteração hormonal, a gente sabe que isso existe. Às vezes essa luta é mais difícil psicologicamente do que de fato fisicamente, né? Sim. Eu acho que é importante a pessoa definir qual é o tipo de atividade que ela gosta, a modalidade. Eu gosto de dançar, eu gosto de caminhar. Primeiro, vê o que te dá prazer, né? E começa devagar. Porque geralmente a pessoa está muito motivada, quando ela quer mudar, ela está muito motivada. Aí ela quer fazer quer praticar exercício 5 vezes na semana.
Só que ela está muito motivada. Motivação nem sempre vai ser ali o teu carro-chefe do negócio. Então, ela precisa encontrar uma atividade que te dê prazer e comece devagar. 2 vezes na semana, né? Depois ela vai criando aquele hábito de estar praticando exercício, fora toda aquela coisa do prazer que o exercício te traz, né? E vai aumentando um pouquinho a frequência, né? Ter um profissional que acompanhe esse processo, né? Porque uma pessoa que está com obesidade, ela vai entrar num processo de emagrecimento, ela tem que entender que isso é um caminho, né? Que ela precisa trilhar, que depende dela. Os profissionais vão dar orientação, né? Mas depende totalmente dela e para ela conseguir permanecer nesse, né? Com consistência nesse processo e não volte aos seus velhos hábitos. Então, começar devagar, escolhe uma atividade que você gosta, né? E vai fazendo, deixa acontecer. E o corpo vai respondendo, né? Hoje em dia a gente tem uma questão muito atrelada, por exemplo, à estética, né? Nossa, não, eu vou para academia porque eu quero ter tanto de braço, quero ter um abdômen intricado, quero... E aí muitas das vezes o principal, que é a qualidade, né, da pessoa, a saúde da pessoa fica prejudicada. Como trabalhar isso também com essas pessoas? Nath e a Fernanda pode comentar também dessa questão sobre a alimentação, para que de fato, olha, você vem para cá, mas você sim pode ter um corpo bonito, mas isso vai ser uma consequência da qualidade da saúde que você vai ter. Não adianta você mudar teu físico, né, e estar num processo que te faça sofrer, né? Se o processo te trouxer sofrimento, ele não é saudável. Então não adianta você estar ali com todo um planejamento de alimentação saudável, praticando exercício, se aquilo para sua mente não é saudável. Então não tem nada de saudável aí, né? Não pode ser um terrorismo nutricional, como também não pode ser um terrorismo na prática do exercício. Então você tem que trazer essa consciência para a pessoa, né? Que ela está fazendo aquilo para uma qualidade de vida dela, né? Quantas e quantas pessoas dentro da academia, a gente já viu lá chorando, se olhando no espelho e não consegue se olhar, né? Imagina o quanto aquela pessoa sofre, né? Então precisa sim de um profissional que acompanhe isso, até numa terapia também, né? Se a pessoa não tem como fazer essa terapia, a gente ouve essa pessoa, né? Trabalha essa escuta ativa também. Então é importante que a pessoa saiba o porquê que ela quer mudar, né? Como eu estava falando, a gente muda por 2 questões, ou para se livrar de um sofrimento ou por prazer, né? Se a partir do momento que eu me olho no espelho e aquilo me traz sofrimento, eu preciso encontrar um prazer. Qual é o prazer? De me olhar e gostar do que eu estou vendo, né? E aí se inicia o processo. Fernanda, queria que você falasse para a gente tipos, por exemplo, de alimentos, a gente sabe que são muitos, mas que hoje podem ser muito prejudiciais. E aí eu entro na questão também em relação às crianças, né? A gente sabe que muitas crianças hoje estão acima do peso. A educação tem um papel fundamental nessa questão, sim ou não. Tem responsabilidade dos pais aí, não tem, até porque isso de alguma forma pode ser genético também, mas o pai estando ali de alguma forma cobrando, orientando, na escola a mesma coisa, a tendência é que essa pessoa, essa criança, mesmo que ela no momento ali, quando criança, ela coma besteira, ao passar dos anos ela pode ter uma preocupação de, poxa, eu sei que isso aqui faz mal, poxa, é melhor evitar um pouco disso, porque de alguma forma a gente sabe, né, esses costumes, né, levados pela vida toda, a gente sabe que são muito prejudiciais, né? A infância é um momento muito importante, né, de construção de hábitos. E os pais é o exemplo da criança, é o espelho. Então, se os pais não se alimentam de forma adequada, a criança também não vai comer. Então, se você, pai, mãe, que está nos assistindo, você quer que o seu filho se alimente bem, comece por você. Você põe um brócolis ali para ele comer, mas ele vê que você faz cara feia pro brócolis. Ele não vai querer comer. E esse hábito dele, construído na infância, ele leva para a fase adulta. E fica mais difícil, porque gera, né, uma memória alimentar na criança e ela vai querer aquele alimento que não é saudável. Quais são os alimentos que não são saudáveis? Como eu falei, né, os ultraprocessados, biscoito, essas caixinhas de lasanha, né?
refrigerantes, sucos em pó, sucos de caixinha, que é o que a gente mais vê que as pessoas consomem, né? Embutidos, que é uma coisa assim que quase todo mundo gosta, né? Salsicha, linguiça, presunto, mortadela. Só que não faz bem para a saúde. Por que não faz bem para a saúde? Porque tem gordura trans, saturada, sódio, muitos aditivos e é cancerígeno também. Então, se a gente não recomenda, é porque tem um porquê por trás disso. Porque não vai trazer qualidade de vida, não vai trazer saúde. Então, por que consumir esses alimentos, né? E a gente vê isso muito presente na alimentação das crianças, né? Então, é importante os pais mudarem a alimentação para ajudar o filho, né? A ter uma alimentação melhor e, consequentemente, ele ser um adulto saudável. A nossa equipe conversou com a Maria Helena Viardi, ela é vendedora aqui em Petrópolis e comentou sobre esse tema e o comentário dela é muito importante. Para você que está em casa, preste atenção no que a Maria Helena vai falar. Não. Por quê? Porque é mais fácil arrumar desculpa do que colocar a vida em ordem, né? Então, assim, é bem mais fácil eu comer uma coxinha do que ele do outro lado da rua e comprar uma maçã. O preço é o mesmo. Você acha que a correria do dia a dia influencia na alimentação não saudável? Influencia muito, não só a correria do dia a dia, mas eu acredito que muito das questões pessoais, né? De tipo, frustrado em alguma coisa, vai lá e pum, desconta na comida. Tá chateado com alguma coisa, vai lá e desconta na comida. Eu, Helena, acredito muito nisso, né? Que hoje em dia as pessoas não têm uma alimentação saudável porque é mais fácil dar desculpa do que se organizar para fazer com que ela aconteça de fato. Você pratica alguma atividade física? No momento não, mas eu fui atleta durante muitos anos e hoje em dia eu tenho sofrido com uns quilinhos a mais, né, devido à não prática de exercícios, né. E o que você acha sobre a normalização da obesidade? Eu acho que tem que ser acendido um alerta muito grande, porque inclusive na minha família eu tenho 2 pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Uma é minha irmã mais nova, hoje ela é professora da UFRJ, né? Ela tem 1 ano mais ou menos de operada, e a outra é minha madrasta, que também, durante muito tempo, com uma alimentação completamente irregular, ambas, né? E naquelas circunstâncias, descontando frustração, mágoa, enfim, tudo na comida. Então, ambas fizeram a redução de estômago, né? Fizeram a bariátrica. E assim, eu vejo muito crianças pequenas com uma má alimentação, eu digo por dentro da minha casa mesmo, tá? É muito mais fácil a gente comprar um suco de caixinha do que fazer um suco da fruta, é muito mais fácil a gente comprar um biscoito pronto do que passar uma manteiga no pão, enfim, vai muito disso. Eu acho que o mundo da desculpa está muito mais fácil e mais admissível do que o mundo da promessa, de você tirar uma coisa para você e colocar e fazer com que ela aconteça. Vocês concordam com a opinião dela? Hoje em dia muitas pessoas infelizmente dão mais desculpas do que de fato falam, poxa, eu posso pegar e posso fazer? E essa questão que ela falou do estresse, né, é o fator que influencia, né, da obesidade, né? Tem muitos fatores que influenciam uma pessoa a desenvolver a obesidade. E o estresse, a questão psicológica, é uma questão muito importante. E isso mostra como tem que ser né? O atendimento a esse paciente. O psicólogo vai ajudar bastante nisso. Como a Nath falou, a escutativa também é muito importante. E aí, Nath, desconta o estresse lá na academia, né? Isso. Bota pra fora ali, né? A obesidade também é responsável, infelizmente, por mais de 128 mil mortes, isso no Brasil, e quase 500 mil hospitalizações. Esses dados são apenas no Sistema Único de Saúde, no SUS, fora procedimentos que são realizados de maneira privada em hospitais privados. Claro que além da atividade física é necessário alimentação saudável, a gente tem comentado isso aqui, mas a questão psicológica também é fundamental, como a gente acabou de comentar. E aí eu pergunto, Nath, a gente vê ali, viu, por exemplo, o caso dela, dar desculpas, de muitas das vezes estou me sentindo mal, poxa, vou descontar na comida. Vocês profissionais, por exemplo, também têm muito isso, né? Sim. Porque para quem, por exemplo, é um atleta de alto rendimento, ele precisa de alguma forma ter um psicológico em dia até para manter ali, porque é uma rotina pesada e muito rigorosa quando se trata de alimentação, né? Uma coisa muito importante até da gente falar, né, que ela até falou na entrevista, é a questão relacional, né? Por que os pais são muito importantes, principalmente nesse desenvolvimento aí da criança, né? Nesse momento ali que ela está descobrindo, né, o alimento e que ela está
descobrindo seu paladar. Por quê? Um exemplo, a criança está lá na escola, se você tirar 10, vou te levar no McDonald's, né? E aí você vai dando recompensas para essa criança das suas ações, das suas atitudes. Então, tô triste, leva um pirulito para ela. Tô chorando. A mãe vai lá e dá aquela bala para ela. Então ela desde criança, ela começa a criar uma relação afetiva com a comida, né? E ela vai crescer um adulto assim. E aí ela vai tendo comportamentos, né, alimentares assim, totalmente compulsivos com a comida, né? Ela não consegue entender que aquela comida tem uma função, diferente de um atleta, por exemplo. O atleta, ele tem que entender, ele não pode ter essa relação com a comida, porque ele precisa do alimento ali como o alimento para ele tem uma função. Então ele cria essa habilidade, né? Essa relação com o alimento não é uma relação afetiva. O alimento para ele tem função. Por isso que ele consegue ter o resultado de performance, né? E o que eu vejo muito hoje em dia nas pessoas, a maioria das pessoas come, né? Pelas suas emoções, né? O prato dela ali tem todo o emocional. Tá triste, cheio de doce, né? Tô com os amigos, vou comemorar, né? Não é aquele comemorar, eu posso estar com meus amigos conversando, né? Fazendo outras coisas, né? Existem outras formas de prazer, mas as pessoas buscam na comida esse prazer. É aquela questão de disciplina, né? É o que a gente está falando da motivação, né? No início você vai estar motivado, depois você vai precisar da disciplina, né? A gente, inclusive, vai acompanhar mais um trechinho do que a população comentou, se realizam alimentação saudável e se tem praticado alguma atividade física. Como é a sua rotina de alimentação? Café da manhã, né? Tem que falar o que come. Pode. Café da manhã, pão integral, né? E um copinho de café que eu tomo. Não tomo assim, não como nada de especial, não, né? E almoço eu como uma salada. Não tomo café à tarde, né? E na janta eu só faço um lanchezinho, ou então faço só um limãozinho com maçã e chia. Bato no liquidificador e tomo. A senhora pratica alguma atividade física? Sim, eu faço academia. E a senhora sabe os riscos que a obesidade traz para a pessoa? Sei, porque eu sofro isso na pele. Eu tenho diabetes e tenho colesterol alto, né? Aí o meu agora está controlado, mas a gente sabe, né, as consequências, né? A gente tem que praticar esporte, tem que ter uma alimentação saudável, né? Porque senão o organismo da gente não aguenta. Você possui uma alimentação saudável? Não. Por quê? Preguiça. Pra você, o que é ser saudável? Bom, comer os nutrientes certos, legumes, ter uma regulamentação na hora de comer nos horários certos. E se não for almoço, café da manhã, almoço, janta, lanche, comer de pouquinho em pouquinho a cada 3 horas. Ou ir no nutricionista, né? Também é bom. Minha tia, ela tem obesidade crônica, ela não consegue andar. Pode causar elefantíase, escoliose, hérnia de disco. Tá aí alguns dos problemas, inclusive, que a população mesmo comentou. E aí a gente vê, né? A pessoa, ela sabe que é prejudicial, sabe que faz mal, que isso pode trazer um reflexo muito negativo a longo prazo, mas continua ali com aquela alimentação, né? Continua, infelizmente. E isso vai piorando, né? Porque a obesidade é uma doença que vai causando outra, né? E o corpo vai fadigando. E aí a qualidade de vida fica totalmente prejudicada. A pessoa não consegue nem levantar da cama muitas vezes. A gente está praticamente chegando aqui ao fim do nosso programa. Desde 2019, alguns projetos estão tramitando na Câmara dos Deputados. Dentre eles estão o projeto de lei 2313, que inclui indicativo da composição nutricional dos produtos, com teores elevados de açúcar, sódio e gorduras. Além disso, também há o projeto de lei 2183, que aumenta a taxação para comercialização e importação de refrigerantes, bebidas açucaradas, como medida de combate à obesidade infantil como medida de combate
a obesidade infantil e também a obesidade não só para essas crianças. Além desse debate que a gente tem comentado, falta política pública, mas eu acho que o ponto crucial é a educação, né? Desde pequeno, trazer essa importância de que, olha, isso faz mal, isso faz bem, é isso aqui que você tem que comer, porque lá na frente isso vai te trazer um reflexo. Sim, eu creio que as políticas públicas que poderiam acontecer é ter um nutricionista nas escolas, para essas crianças terem um contato com uma alimentação saudável. A questão do marketing, né, que eu tinha falado lá no início, hoje as propagandas estão assim, direto para a criança, sabe? Para ela ter desejo de consumir aquele alimento que não vai fazer bem para a saúde dela. Então eu creio que poderia ter uma política assim, para proibir essas propagandas que vai fazer a criança desejar aquele alimento. Aí no mercado ela vai, faz aquele berreiro com a mãe, aí a mãe vai e compra, né? Não exerce a autoridade que tem, porque você só compra, é a mãe que compra, é o pai, não é a criança. Né? Então, se está na mesa é porque você colocou ali. E os pais precisam ter esse cuidado com o que estão colocando na mesa. Eu acredito que é isso. E, Nath, aí entra a questão da disciplina do pai também, falar não é não, vai comer isso aqui, né? E manter a decisão ali firme, né? Obesidade já é um problema de saúde pública há muito tempo. E com essa pandemia, né, só agravou. A gente, por exemplo, vê nas escolas, né, as crianças estão com seletividade alimentar. Por quê? Ficaram 2 anos dentro de casa, né, comendo ali biscoito, coisa de pacotinho, né? Chega na escola, que ali oferta merenda mesmo, né, o arroz, que a escola, eles recebem essa merenda que é baseada no guia alimentar, né? E eles não querem comer. Tem criança que fica o dia inteiro na escola e não come nada, que a escola está ofertando. Mas por quê? Paladar completamente viciado no doce, né? E aí você vê, tem todo esse histórico, esse contexto aí dos pais, né? Então, os pais, eles são responsáveis por essa relação que a criança cria com a comida. É difícil a gente ver aquela criança fala, mãe, me dá brócolis, né? É difícil, né? É difícil. Existe essas crianças assim, né? Precisa melhorar isso, né? Para a saúde, até por questões, por que se gasta tanto com problemas, né, relacionados à obesidade? Porque não tem essas políticas, já não tem quem incentive. Então, para melhorar, para gastar mais com saúde, né, com qualidade, com promoção da saúde, precisa ter esse incentivo desde a infância, desde os pequenininhos. Certo. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos, e vocês quiserem fazer uma consideração final, por favor, fiquem à vontade. Eu diria assim, para você que quer ter uma alimentação saudável, começa com simples, começa com básico, começa com arroz e feijão, legume, verdura, um dia de cada vez, vai mudando os hábitos aos poucos, porque hábito é difícil de mudar, mas não é algo impossível. E procure um profissional nutricionista, um profissional da educação física para estar te orientando, né? Vai te ajudar aí desde o início a mudar os seus hábitos e se tornar algo permanente, que é o que a gente deseja. E é importante também a gente entender que para a gente perder gordura, né? Perder gordura não tem calendário. Então você não precisa começar na próxima segunda-feira, você pode começar agora, né? Tá em casa aí escutando a gente, né? As nossas orientações, começa agora. Pensa numa atividade que você gosta, né? Ou então tá em casa, não pode praticar um exercício físico agora, mas tenta levantar da cama, vai estender uma roupa, vai varrer casa, vai fazer alguma coisa, levanta do sofá, né? Tenta ser mais ativo. Não consegue ir para academia agora, tenta em casa mesmo ser mais ativo, né? E isso já vai ajudar bastante. Pessoal, então obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Para você que está em casa, as orientações foram passadas aqui. Lógico, Coca-Cola, coxinha é muito bom, mas vamos dar uma maneirada. Vamos, né, aos poucos. É questão de equilíbrio, é questão de saúde e, como a gente comentou aqui, fundamental, principalmente a longo prazo. A gente volta amanhã com mais uma nova entrevista, é claro, eu aguardo por você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.